O Alex ele é cofundador do laboratório de blockchain da Universidade da Califórnia em Los Angeles e ele veio falar um pouquinho para a gente sobre security tokens. Alex, fala um pouquinho para a gente aí, um pouco do seu background, como que você veio parar em cripto. Ótimo. Primeiramente, queria te agradecer, Nicolas, por ter a gente aqui. Obrigado você por ter vindo, né? Lógico, é sempre um prazer. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, então sempre voltar ao Brasil é sempre um prazer também. Eu sou professor lá na UCLA, dou essa aula que é uma aula não técnica da utilização de blockchain para negócios e fundamos o laboratório de blockchain da Universidade da Califórnia, Los Angeles, com o intuito de fomentar a educação e também o desenvolvimento de plataformas de blockchain e a utilização dessa tecnologia para o cenário de negócios em geral. E além disso, eu gerencio um fundo que aplica em projetos de blockchain chamado 7cc Invest. 7cc? 7cc Invest. Legal. Começou como o 7 Crypto Capital, e como você sabe, começo desse mercado junto a bancos não era muito favorável. Muito amigável em nenhum lugar do mundo, né? Exato, para 7cc. A gente tem até alguns casos aqui de banco fechando conta de exchange, acho que por lá também não deve ter sido muito diferente, né? Verdade. Assim, isso tem mudado, mas quando a gente começou lá atrás, a palavra cripto não era muito bem vista. Legal. E como que você veio parar nisso? Foi uma transição natural? Você já trabalhava com fundos, alguma coisa? Você era professor e decidiu dedicar mais a isso? Eu sempre fui envolvido, a minha carreira inteira foi de alguma maneira envolvida em digital, né? Sim. E eu fui fazer o mestrado, o MBA na universidade, lá na UCLA em 2006, me formei em 2008. Conforme você pode lembrar, 2008 não era um ano muito favorável para você se formar. E comecei a olhar marketing digital como uma agência, como uma empresa. Legal. E também dar aula na UCLA, lá na UCLA, de marketing. Nos 3 anos para cá, começamos a olhar a tecnologia de blockchain e de cripto como uma tecnologia revolucionária e começamos a tentar organizar um grupo que não só investisse, mas que também tivesse interesse em fomentar essa tecnologia dentro de universidades, dentro de empresas, processo educacional e tal. E aí, com outros professores, fundamos o laboratório. Mas na parte de fundo, eu e o meu irmão mais velho, que é banqueiro, fundamos esse fundo para investir em projetos de blockchain, não só necessariamente cripto, mas projetos de infraestrutura também. Legal. E esse fundo seu, você investe em cripto em geral ou só em iniciativas e startups de blockchain especificamente? Ele é abrangente, né? A linha que engloba todos os investimentos é que o projeto tem que ter uma pegada de blockchain. A ideia é emprestar dinheiro, né, o que a gente chama de bridge loans, em vez de pegar equity, que é o que a maioria dos VCs e angels do Vale, da Califórnia, dos Estados Unidos em geral, pedem. Então a gente acredita que isso vai fomentar bastante projetos, porque se você tiver um projeto de blockchain, não necessariamente você precisa me dar equity, eu te faço um empréstimo, você me paga uns juros em cima desse empréstimo e a gente fomenta o mercado dessa maneira. Da mesma forma que eu também não preciso emitir um token num projeto de blockchain, né? Exato, pode ser uma criação de um software para supply chain, não necessariamente precisa de um token. Então tipo E como que está essa questão do desenvolvimento de tecnologias blockchain, criptoativos na Califórnia, mais especificamente no Vale do Silício, porque aqui do Brasil a gente ouve pouco falar de como está esse desenvolvimento lá, e as principais empresas têm se manifestado com relação a isso, mas, por exemplo, a Google começou a demonstrar as iniciativas dela com blockchain só esse ano, né? Como que você sente que está o ecossistema lá? Eu acho que o ecossistema ele deu uma desacelerada esse ano. Né? Natural, né? Natural. Com tudo que está acontecendo no mercado. Tudo que está acontecendo.
Então, assim, vamos assim ter uma visão dos últimos 18 meses, né? Tá. Eu acho que o mercado estava bem aquecido ano passado, e de tudo quanto era lado a gente via não só conferências, iniciativas, fundos novos, fundos tradicionais como Sequoia investindo pesado, a Pantera investindo pesado. E aí, do crash para cá, que é fevereiro mais ou menos, né, para cá, você teve uma desaceleração desse mercado. Essa desaceleração, eu não acho que ela é uma desaceleração não natural, ela só é um reflexo da explosão que teve no ano passado, exatamente. Interesse, com certeza. Exatamente. Se você olhar, se você entrasse em começo de 2017, que foi realmente o ramp-up, e você olhar que agora a gente está no que a gente chama de derretimento de mercado, você ainda está 600%, 700% em cima da posição que você estava 18 meses atrás. Com certeza. Então, assim, tecnicamente, isso não é um grande problema. Não é um grande problema. Legal. E aí, sobre iniciativas de ICO, assim, o que você tem visto surgir lá ainda? O mercado continua acelerado, mas agora você tem visto investidores muito mais sofisticados, né, começarem a aplicar nesse tipo de coisa e não mais aquela festa maluca de que todo mundo queria comprar ICO. Como que tá essa questão lá? Assim, o que a gente vê muito foi um crescimento grande de uma demanda por regulamentação. Certo. Né? Os anarquistas do cripto empurraram essa onda de 2017. Quando o cripto, o mercado de futuros do Bitcoin entrou para o CME, né, o Chicago CME Mercantile. e a Cboe, né? Você teve um pouco mais de institucionalização. Muito obrigado pela correção no português, que ele às vezes ele dá uma Aqui a gente chama para os nossos assinantes de financialização, para tentar simplificar um pouco e ser mais didático, né? Legal. Então, aí você teve um pouco mais dessa financialização e você vê players muito mais institucionais participando. E tem a questão é engraçado como no ano passado os grandes bancos falavam muito em investimento em blockchain e já nesse ano eles já estão falando em investimento em cripto, né? Criando produtos, instrumentos diferentes. Exatamente. E ao longo do mundo inteiro, né? Eu vim aqui para o Brasil para fazer essa conferência. Eu estava num painel com o Stan Lerner e o Joel Dietz do Swarm, que a gente estava até conversando, é um dos nossos advisors, no fundo. Você vê um processo grande de bancarização, né? Desse produto. Até a XP, que é um player grande aqui no Brasil, acabou de anunciar publicamente que vai ter uma corretora. XDEX, né? Exatamente. Você tem uma normativa da CVM que acabou de sair dizendo que fundos brasileiros poderiam comprar fundos estrangeiros ou participações em fundos estrangeiros como o nosso. Então, eu acho que cada vez mais você tem um interesse, um apetite de players maiores para um projeto de tokenização. Para responder a tua pergunta, se isso é a loucura anterior do ICO ou se isso é o futuro do Security Token, eu acho que a gente está numa fase de transição que vai ser os próximos 6 meses. Mas com um futuro, pelo menos essa é a minha tese e o que eu foco a maioria da minha pesquisa, é que eu acho que o Security Token é realmente o futuro desse veículo de captação. Só para alinhar aqui com vocês, pessoal, o Alex ele desenvolve uma pesquisa na Universidade da Califórnia de Los Angeles sobre security tokens, né, que são esses tokens que representam valores mobiliários, né? E aí onde você acha que isso pode chegar? O que você tem visto mais de iniciativas de tokenização? Quais são os ativos mais interessantes que você já viu tokenizados? Lógico. E aí, indo um pouco além, como que você tem visto, porque valor imobiliário tem que ser negociado em bolsa regulada, né? Qual que você tem visto como principais barreiras, esse tipo de coisa? A principal barreira é muito
Interessante essa pergunta que você fez, porque a principal barreira é a barreira de custódia hoje em dia, né? Então, vou usar um exemplo aqui, um fundo de pensão de uma universidade grande dos Estados Unidos, não, ou de qualquer outro país, ou qualquer player grande institucional, ele não pode fazer um investimento em cripto pelas suas regras de gestão, porque você não sabe onde é que está o password, quem é que vai ter o password, quem é que vai ter a chave privada, quem é que vai me dar o balanço diário de quanto vale aquele ativo, para eu fazer o balanço final do meu fundo. É um risco muito grande para um fundo que carrega um capital tão grande. Né? Então, assim, o grupo, a gente até estava conversando com um dos executivos do ICE, que é o Intercontinental Exchange, que é dono do New York Exchange. E de uma série de outras bolsas de derivativos. Certíssimo. Eles estão com uma proposta de lançar o BACT, né, nos próximos 60 dias, é o que a mídia diz, é o que eles prometem, de resolver esse problema de custódia. Sim. Resolvendo esse problema de custódia, você abre a porteira para investidores grandes começarem a olhar security tokens. Sim. Né? E aí, seguindo na linha do que você estava perguntando, o que é um security token interessante que a gente tem vários projetos. Projetos que a gente tem olhado é tokenização de obras de arte. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Que é um ativo super difícil de você comercializar por conta do elevado capital e você consegue negociar frações dele, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Tipo, eu, você ou qualquer um de nós poderíamos ter uma fração de um quadro do Picasso. Né? Isso é muito legal. O que hoje em dia, ele, como você disse, como ele é muito caro, o quadro, você restringe a poucos pools de investidores. E isso é muito análogo a outros ativos que são de alto valor ou o ticket de entrada muito alto. Por exemplo, uma casa em Malibu. São muito poucas pessoas que podem ter acesso, mesmo se a gente fizer um pool aqui de amigos, 4 amigos, 5 amigos para ser dono, não vai ser tão fácil, porque o ticket é alto, numa casa de 10, 20, 50 milhões de dólares. Ou um prédio aqui na Faria Lima, né? Esse prédio lindo que vocês estão, quanto seria para ser sócio nesse prédio? Exatamente. E aí você consegue pulverizar isso de uma maneira até sem fronteiras. Sim. Né? Você consegue oferecer para um investidor chinês um prédio na Vieira Soto, no Rio de Janeiro. Sim. Você, como investidor, consegue ter parte de um prédio na Faria Lima e parte de um prédio em Xangai, né? Com certeza. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E como você estava mencionando, esses valores vão ter que ser negociados em uma bolsa regulamentada. Né? Eu falo muito nisso nas minhas aulas e nas palestras sobre Security Token. Uma maneira muito fácil de você pensar sobre Security Token é o contrato que a gente tem hoje em dia, em qualquer cartório, digitalizado. Quando você compra uma ação da Petrobras ou da Ambev, nada mais é do que um contrato de que você tem uma participação nos ativos daquela empresa. Né? Em inglês isso é muito mais intuitivo, né? Porque ele fala share, né? Share é uma fração, né? Uma participação ali. Uma participação. Então o Security Token, ele na sua forma mais natural de ser, ele é uma digitalização desse contrato que já existe. Sim. Dentro da regulamentação da SEC, que é a versão da CVM nos Estados Unidos, você pode fazer a transação desses contratos que podem ser negociados no que a gente chama de ATS, né? Que não necessariamente é uma bolsa aberta. Então, o que a gente vê muito é que nos próximos... A gente está em outubro quase. Nos próximos meses, você já tem uma série de ATS, né, que são bolsas secundárias, vamos dizer assim, já preparadas para receber esses security tokens para começar a tradar. A negociação quase imediata. E você já tem, inclusive, bolsas ao redor do mundo, como em Liechtenstein, né? Aquela Block Trade, ela já é uma bolsa regulamentada que permite negociação de security tokens. E tem várias iniciativas para emissão já também, né? A gente tem a Polymath, a gente tem a Swarm,
tem as que não usam tokens, que são a Securitize. E assim, com relação a esses modelos de negócio, o que você acha, quais que você acha que vão dar mais certo? Os que têm token ou os que não têm token? Eu Ativo, acho, né? que você está dizendo que a bolsa em si tem um token tipo o Binance? Não, o emissor, no caso. Por exemplo, a Polymath, você tem o token dela, que é a Poly. O Swarm também você tem o token nativo da plataforma, que é o que você utiliza para emitir, para pagamento da emissão e tudo mais. Você acha que é mais tendência aí para esse lado ou para o lado de pagamento com moeda fiduciária mesmo? Eu acho que é os dois. Os dois, né? Eu conheço muito bem o time da Swarm. Tá. E é o nosso provedor de back-office e de transação. Eu acho que o modelo vem muito do modelo do Binance. Então você consegue... Mesmo o Binance sendo um utility token. Mesmo o Binance sendo um utility token. Que você parte do princípio que você vai criar uma comunidade. Né? Esse é um dos princípios básicos até do blockchain. Sim. Se eu não tiver uma comunidade... Você não tem nada, né? Então, como é que você traz gente para aquela plataforma? Através de criação de um token ou gerando incentivos para a pessoa rodar um node, né? E como é que você faz esse game theory ali para o cara ser incentivado a rodar um node dentro daquela plataforma? Você tem que ter uma moeda. Isso não se obstém ao fato de que você tem outros modelos aonde você, assumindo que o volume seja alto, você não precise de um token. Eu não imagino, não sei, aqui é só brainstorming com você, mas eu não imagino que a XP vai ter um token. Eu também imagino que não. Acho difícil. Acho difícil, não é muito modelo deles, mas quem sabe? Também não dá para dizer. E o que você acha que o mercado tende a criar com esses tokens? Assim, o que você acha que é a tendência principal que o mercado está seguindo para a securitização, além de obras de arte? Você acha que as principais bolsas vão começar a negociar security tokens ou isso pode demorar um pouco? Não, eu acho que a gente está na beira de realmente um abismo, né? Onde você vai abrir as porteiras e vai sair boiada para tudo quanto é lado. E vai resolver uma série de questões de áreas de back-office, vai mudar absolutamente tudo nesse sentido, né? Eu acho que a gente está há uns 6 meses de ver uma mudança drástica no mercado. 6 meses, você acha? A minha visão, lógico, você é o especialista que pesquisa isso, mas eu imaginava que a securitização a tokenização demoraria um pouco mais, né? Ela demoraria cerca de 2020 para ela começar a se solidificar mesmo. Você tem um ponto muito importante que você faz em 2020. Isso eu até falo nas minhas pesquisas, porque baseado nas regras do SEC, você vai ter que ter um lock-up do investidor americano de 12 meses. Para o security token que ele adquiriu. Para o security token que ele adquiriu. Tá. Então, né, você vendeu um security token para um americano, ele vai estar alocado naquele security token por 12 meses. Tá. O que a gente está vendo é que a maioria desses security token exchanges vão ser lançados agora no começo do ano de 2019. Então você está bem, a sua análise está perfeita. Legal. 2020 é quando entra todo mundo. Para valer, né? Para valer. 2019 vai ser mais ou menos um ano experimental, né? Tá. E muito porque, se você olhar o Jobs Act, né, que é a regulamentação americana, ela lidera e ela dá como parâmetro para muitas outras bolsas, né? E investimentos. Sim. E já está no mercado há muitos anos, né? Então já tem uma experiência, uma bagagem única, né? E volume, né? Sim. Se o maior gorila ou o maior elefante do mercado vai numa direção, todo mundo segue. Sem contar as parcerias com a Susquehanna, que é um market maker gigante, né? Com os varejistas, que é uma segunda fase da Bakkt, mas é uma iniciativa interessante que não foi feita ainda no mercado, né? Com certeza. Então, assim, o que você vê muito hoje em dia, como é que dentro desse framework do Jobs Act você consegue operar. Hoje, eu ainda não conheço, talvez
não esteja no meu radar, mas não conheço nenhuma que conseguiu chegar até o regulamento A+, né, o Reg A+, que é a oferta pública generalizada para qualquer pessoa. Hoje em dia você só consegue ofertar um security token para um investidor credenciado, acreditado. Qualificado? Qualificado, muito obrigado. Você está arrebentando aqui em corrigir meu português. Então, assim, você ainda vai ter esses 12 meses de processos ali. Mas, passando esses 12 meses, aí todo mundo está no jogo. E Alex, mais uma coisa, para quem quer aproveitar essa oportunidade do Security Tokens, que é um novo instrumento de investimento que está surgindo através dos STOs, né, que são os Security Token Offerings, o que você acha que a pessoa deve fazer, como que ela deve estar posicionada, para onde ela tem que olhar? Esse eu acho que depende muito de em que qualificação você se encaixa como investidor. Tá. Né? Hoje, eu acho que você não tem muito o que fazer. Você pode ter um passivo, você pode ter uma posição num fundo que nem o nosso, que é um security token, mas você ainda tem que esperar os exchanges serem lançados e os tokens serem ofertados nesses exchanges. Nesse momento, eu acho que a grande oportunidade é para empresas e projetos sérios que querem fazer uma captação. Se aproveitar dessa nova forma de captação. De captação, onde o empreendedor, a pessoa que tem uma ideia, a pessoa que quer tokenizar uma empresa que já tem capital, ou até um projeto de um prédio, um pool de arte, ou um projeto de blockchain, ela ir se preparando para montar o seu security token. Que nada mais é, como eu falei, uma digitalização de um contrato regulamentado. Como se fosse uma ação mesmo. Uma ação. Então, esses próximos aí 6 meses a 1 ano, se planejar para poder fazer uma oferta dessa. E como você mesmo disse, chegando ao final de 2019, onde a grande maioria dos security tokens já vão estar disponíveis para o grande público, eu acho que é uma grande oportunidade para muita gente que tem cripto se diversificar. Porque se você pensar, isso é uma coisa que eu sempre falo quando a gente entra em debates e painéis onde você tem uma parte dos evangelistas de cripto que gostariam de um movimento mais anarquista, que é te perguntar sinceramente, você preferiria botar o seu dinheiro numa empresa ou num investimento que fosse regulamentado e que você tivesse certeza que o empreendedor tem responsabilidades e passou por um crivo de uma documentação de ser um negócio sério? Ou você botaria o seu dinheiro num projeto, ou num banco, ou num veículo de investimento que você nem sabe aonde é o escritório? Com certeza na primeira opção. Exato, né? Mas aí, se você considerar também que os criptoativos têm, por essência, esse caráter descentralizado, eu acho que é legal você pensar em ter exposição nos dois, desde que você tenha uma coisa séria, que você consiga acompanhar um projeto, como tem vários projetos sérios de criptoativos, né? Lógico, o utility token, ele tem o seu valor total, porque ele deveria ser uma moeda de utilização. Agora, quando você fala de um investimento onde você vai pegar o seu dinheiro, que você trabalha tão duro e você está esperando que esse dinheiro trabalhe para você, que é a ideia de um investimento, com né? certeza. Enquanto você continua aqui no seu emprego na Empíricos, o seu dinheiro está rendendo. Eu, pessoalmente, com certeza. Eu gostaria que fosse um veículo regulamentado. Que me garanta, né? Que me garanta que eu não vou ser roubado. Fundo garantidor de crédito, alguma coisa assim. Exatamente. Legal. E aí, só para a gente finalizar aqui, o que você tem visto como das iniciativas? Por exemplo, nos ICOs no ano passado a gente via muito seed capital, né? Que é aquela empresa que está só com a ideia surgindo e quer levantar capital para tentar iniciar e ver se vai dar alguma coisa, né? Várias empresas do ano passado fizeram isso. O que você tem visto para security tokens? As empresas elas têm
elas estão no estágio mais avançado já, levantando capital como se fosse de venture capital, ou às vezes até maior, né, com representatividade maior, ou você tem também esse seed capital lá dentro? Eu acho que você tem mais um lado, no momento que a gente está no mercado hoje, ele é mais um play para investidores profissionais. Maiores, né? Porque você ainda não tem a liquidez e com exceção de algumas jurisdições, você não pode fazer uma oferta pública, a não ser que você seja regulamentado. Sim. E aí, dependendo das exceções que você consegue para a sua oferta, elas são, hoje em dia, restritas a investidores profissionais qualificados. Então, assim, esse movimento lá os investidores profissionais são acima de $1 milhão de dólares líquido, né? Não conta a casa. Qualificado é $100 mil? Não, o accredited, né, que é o que chama, é $1 milhão em líquido. $1 milhão em líquido, tá. Legal. Bom, Lex, obrigado. Foi muito legal te receber aqui. Acho que a gente conseguiu aprender bastante coisa, tirar bastante coisa de você também. Espero que você tenha gostado da entrevista. Não, adorei. Olha, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. O meu foco sempre foi nesse processo de educação. E sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter a gente. Obrigado por ter vindo. E para vocês assinantes que ficaram com dúvidas, a gente tem os nossos canais de comunicação. Qualquer dúvida que você quiser tirar, basta você mandar um e-mail para a gente. É isso, obrigado pessoal, até a próxima.